Já vou chamar o nosso primeiro palestrante, já está ali no jeitinho. Eu vou chamar o Guilherme Rodrigues, que vai falar hoje para a gente sobre empreendedorismo, parcerias e startups. Uma salva de palmas para o Guilhermão. Boa noite a todos, tudo bom? Primeiramente, quero agradecer aí o Felipe por ter convidado, todo mundo aí por organizar esse evento muito bacana aí. Eu acredito fortemente em parcerias, porque ninguém consegue construir nada sozinho, a gente precisa de outras pessoas. Então esse evento aí do pessoal é um evento super bacana. Também agradecer ao Ricardo da For Space, da Fórum também por ceder o espaço. E eu vou falar hoje um pouco sobre empreendedorismo, parcerias e startups. Quem sou eu? Eu sou o Guilherme Rodrigues, eu estou no último ano de administração e atualmente eu sou estagiário na empresa Caiado e atuo também com consultoria estratégica. Então, em startups, eu atuo na área de negócios. Beleza? Eu quero falar também desses três aspectos, separado e da parceria, a importância da parceria para a criação de startup, porque é muito importante. Qual é a importância do empreendedorismo? Se eu fosse abrir essa pergunta aqui, a gente teria várias respostas. Para uns seria geração de empregos, para outros o empreendedorismo seria para inovação, entre várias respostas que a gente teria aqui se eu fosse abrir essa pergunta. Eu gosto de uma frase que fala a importância do empreendedorismo. Que a importância do empreendedorismo é para a geração de empregos e para a inovação na nossa região. Assim como o Felipe falou, de uns anos para trás, Prudente era um pouco parado. Porém, hoje, a nossa cidade está desenvolvendo muito no sentido do empreendedorismo, no sentido de inovação. Isso é muito bom. Temos excelentes faculdades aqui na nossa região e esse engajamento desses jovens aqui que estão hoje presentes, isso é fortemente de valor para a nossa região. Eu quero falar assim, não são as grandes empresas que geram a maior parte dos empregos no nosso país, mas sim as pequenas empresas, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, que são responsáveis por gerar a maior parte dos empregos. E a inovação, ou seja, quanto mais empresa, quanto mais empreendedores surgirem, mais inovação teremos, tanto para a nossa região, tanto para o nosso país. Ou seja, a competitividade entre empreendedores gera inovação. O que é empreendedor? Como a gente vai falar de empreendedorismo, a gente não vai falar do empreendedor. Empreendedores são todos vocês, pessoas que querem algo diferente. Se eu fosse abrir essa pergunta também, poderia ter várias e várias respostas de empreendedores. Se a gente for olhar na literatura, tem autores que falam que empreendedor está no ato do comportamento do ser. Outros falam que empreendedor é a maneira que a pessoa age, ou é abrir um negócio inovador. Tem várias definições de empreendedores. Eu trouxe uma definição aqui para a gente hoje, do dicionário mesmo, que fala: note-se que o empreendedor é uma pessoa com atitude e iniciativa. Logo, ele não espera ser solicitado para fazer algo, mas busca realizar ações que vão ser úteis para a sua empresa, visando dinamizar serviços, processos e produtos. Ou seja, o empreendedor, quando aqui fala sua empresa, não é a empresa que ele é dono, e sim é na empresa que ele está, é no local que ele está. É uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que não espera ser solicitado, mas ele vai e faz as coisas. E parcerias? O que é parcerias? Parcerias não é só a junção de dois empreendedores, mas é muito mais do que isso. Eu carrego essa frase comigo, que parceria é a junção de duas ou mais pessoas caminhando rumo ao mesmo objetivo. Não adianta eu querer fazer parceria com uma pessoa e a gente ter objetivos diferentes. Ou seja, tem que ser duas ou mais pessoas caminhando ao mesmo objetivo. E não é uma caminhando e a outra só olhando o objetivo, mas não, as duas ali caminhando para o mesmo objetivo. E não adianta eu caminhar com uma pessoa com o mesmo objetivo, sendo se eu penso ganho só para mim. Parceria é a gente pensar ganho no grupo, pensar ganhos para a equipe, e não ganhos individuais. E, afinal, o que é startup? Só para eu conhecer aqui, quem aqui tem uma startup ou participa de uma startup? Legal.
O que é startup? Se a gente for pegar também, startup ficou conhecido, surgiu nos Estados Unidos, né, que é start, começar, up, para cima, ou seja, uma empresa que já começa se alavancando. Então, a definição que eu gosto bastante de startup, que fala que a startup ela é um novo negócio, que ela tem uma base tecnológica, ou seja, é um negócio com uma base tecnológica, não necessariamente um aplicativo, um site, mas precisa ter algo de tecnologia. E é uma empresa que ela é escalável e repetitível. Ou seja, é uma empresa que se eu começo aqui, hoje, nessa cidade, ela facilmente pode ser expandida para outras cidades sem muito investimento, sem muita mudança. Ou seja, se a gente for pegar exemplos, o Uber, Facebook, Airbnb, são startups gigantes que não começaram na nossa cidade ou no nosso país, mas chegaram até a gente por conta de ser empresas escalável e repetitível. Então chega de teoria e vamos para a prática, porque afinal o empreendedor ele tem que ser muito mais prático do que teórico. E criando uma startup, ou seja, como a gente cria uma startup? O que a gente precisa para criar uma startup? Muitas pessoas acham que para criar uma startup você precisa ter muito dinheiro e você vai ter sucesso. Ou que você só ter uma ideia já faz você garantir o sucesso da sua startup. Mas é muito mais do que isso. Para você criar uma startup, você precisa de pessoas, empreendedores. E para você, antes de começar a criar uma startup, você precisa primeiro se conhecer. Ou seja, se eu quero começar uma empresa, um negócio, eu preciso me conhecer. E conhecer o quê? Quem sou eu? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Aquilo que eu sei fazer de ruim e aquilo que eu sei fazer de bom. Aquilo que eu não sei fazer e aquilo que eu sei fazer de bom. Me conhecer. Depois que você se conhece, fica muito mais fácil de você encontrar um parceiro. Porque o parceiro também é uma pessoa que vai te complementar. E para criar uma startup, você precisa de alguns pilares, ou seja, algumas pessoas-chave para o início de uma startup. Ali, o desenvolvedor, você precisa de um desenvolvedor. Por quê? Porque tem uma base tecnológica na startup. Outra coisa, você precisa de um designer e você precisa de uma pessoa na área de negócios. E também uma pessoa que conheça o mercado que você vai entrar. Se você vai entrar uma startup no ramo de modas, se você tem uma pessoa que conhece o ramo, fica muito mais fácil, porque aquela pessoa tem empatia sobre aquelas outras pessoas que você vai criar a solução. Então, você ter essas pessoas no seu time, isso é muito, muito bom. E o que eu vejo que acontece? Tem pessoas que têm ideias e elas acham que elas conseguem fazer tudo sozinha. Ou seja, eu tive uma ideia, eu sou da área de negócios, eu só entendo de negócios, eu não entendo design, eu não entendo desenvolvimento, eu entendo de negócios. Então, se eu for criar uma startup sozinha, provavelmente não vai dar certo. Por quê? Eu não tenho os pilares necessários para dar início a uma startup. E algumas pessoas, elas acabam querendo aprender, acabam querendo fazer tudo sozinha. E isso gera o quê? No começo, pode até achar que está sendo produtivo, achar que está fazendo algo realmente bom. Porque, vou aprender a fazer tudo, vou aprender a desenvolver. Tem vários cursos aí de R$20 que eu aprendo a desenvolver, vou aprender a designer, tem vários cursos na internet. Ou seja, eu vou acabar sendo uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana em todas essas áreas. Eu não vou ser um especialista. E se eu sou uma pessoa mediana, minha empresa provavelmente vai ser mediana. Então, por isso que é bom a gente focar. Se eu sou da área de negócios, eu tenho que saber a área de negócios, eu tenho que focar na área de negócios. Não adianta eu querer fazer tudo. Esse aqui é um modelo conhecido mais nos Estados Unidos, que é o T-Shape, ou o modelo T em português. Que esse modelo ele fala o seguinte: a gente precisa, aqui esse pilar na vertical, é o pilar que a gente precisa ser especialista, ou seja, a gente precisa ser especialista em algo. E o pilar de cima, que está na horizontal, é o pilar de a gente ser generalista, ou seja, a gente precisa conhecer uma dessas áreas aqui, acima, com profundidade, e as outras áreas a gente precisa conhecer superficialmente, que é o que esse modelo traz, ou seja, você tem que ser especialista em algo, porém deve conhecer as outras áreas superficialmente. Então, eu tenho que ser especialista naquilo que eu sou bom. Por isso que eu tenho que me conhecer, para saber aquilo que eu sei fazer.
E eu sendo bom naquilo, eu tenho que achar outras pessoas especialistas nas áreas que eu não sei, nas áreas que eu não sou bom, para eu complementar um time, para eu formar uma equipe. Ideias. Muitas pessoas, elas acham que só ter uma ideia, você tem uma startup, ou você tendo a sua ideia, você tem um negócio milionário e tudo mais. E não é bem assim. A ideia é 100% de nada, ou seja, você só tem uma ideia, não adianta nada. Se a gente for pegar, eu tenho certeza, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Todas as pessoas têm ideias. Se a gente for pegar essas grandes startups, eu tenho certeza que outras pessoas tiveram essas ideias antes. Porém, quem faz os milhões não são as ideias, mas sim são os empreendedores por trás dessas ideias. São as pessoas que estão colocando essas ideias em práticas. Tem pessoas que só têm uma ideia e ela já quer ir atrás de investidor, já quer ir atrás de dinheiro. Espera aí, é só uma ideia. Uma ideia não quer dizer nada, uma ideia não vale nada. Tem pessoas que têm uma ideia e quer colocar a sua ideia num cofre. Ou seja, tem pessoas que têm medo de compartilhar a sua ideia. Eu tive uma ideia de uma startup, então não posso falar para ninguém, porque isso vale milhões. Tem pessoas que alimentam essa ideia de a sua ideia valer milhões e acabam aprisionando a sua ideia, em vez de transformar isso num modelo de negócio. Eles acabam de ter tanto medo de perder a sua ideia que acabam deixando ela somente na sua cabeça e não transformando ela em um modelo de negócio. E, na verdade, a gente tem que colocar e compartilhar as nossas ideias aqui, com pessoas que estão engajadas em querer algo melhor, engajadas em querer fazer uma sociedade melhor, engajada em realmente e alcançar o mesmo objetivo que a gente está caminhando. Então, nas nossas ideias que a gente tiver, porque todos nós temos ideias, a gente buscar não querer fazer tudo sozinho, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. E sim buscar compartilhar essas ideias. Porque quando eu compartilho algo, às vezes eu consigo ver o ponto de vista de outra pessoa. E não só o ponto de vista da minha ideia. E eu vendo o ponto de vista das outras pessoas, eu consigo aprimorar a minha ideia cada vez mais. Então, a gente está aí num período aqui na nossa cidade, nossa região, muito bom para empreendedores. Por quê? Porque tem muitas pessoas aí fomentando o empreendedorismo, tem muitos eventos de empreendedorismo, tem muitas pessoas envolvidas no empreendedorismo. Então esse é o momento de a gente unir forças, fazer parcerias, montar equipes. Por quê? Porque é a equipe que vai definir se a startup vai dar certo ou não. Muitas pessoas acham que é a ideia que vai levar os milhões, ou acham que é o dinheiro injetado por um investidor anjo ou por algum fundo de aceleração que vai gerar os milhões, mas não, são os empreendedores que vão fazer essa ideia valer milhões. Então, esse é o momento da gente compartilhar a ideia. Tem espaço aqui, tem espaço no Inova que está construindo, tem grupos de empreendedores na nossa cidade para isso, para a gente realmente trocar experiências, um aprender com o outro e buscar sempre o quê? Ser especialista em uma área. Não queira saber tudo, não queira ser bom em tudo, porque o tempo que eu vou gastar, eu sou da área de negócio, o tempo que eu vou gastar para aprender a desenvolver ou aprender designer, eu vou acabar me tornando médio nos três pilares. E eu vou acabar gastando muito tempo para desenvolver uma plataforma que outras pessoas desenvolveriam em dias, semanas, meses. Ou seja, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu me dedico em uma determinada área, me tornar especialista em uma determinada área, mais eu aprendo, mais eu me torno uma pessoa eficiente, uma pessoa reconhecida naquela área. Se a gente for pegar, tem uma frase que eu gosto bastante assim, tudo que a gente foca expande. Se a gente for pegar um papel de pão, colocar o papel de pão no sol, e a gente pegar uma lupa, e o sol só em si não queima esse papel de pão, mas se a gente pegar uma lupa e mirar essa lupa no papel de pão, com o raio do sol, ele centralizando em um único lugar, ele começa a queimar o papel de pão. Por quê? Porque ele está focado naquele único ponto.
Então, pega suas energias, em vez de você querer aprender as outras áreas, pega a sua energia, o seu tempo, aquilo que você tem e foca em uma determinada área. Se você é desenvolvedor, seja o melhor desenvolvedor naquela área. Foca em aprender sobre desenvolvimento. E não querer aprender negócio ou designer. Busca pessoas que são boas nessas outras áreas que você tem deficiência. Então, não queira saber tudo. E uma frase que eu gosto bastante, que é do Steve Jobs, que fala: coisas incríveis no mundo de negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Ou seja, são as equipes que fazem acontecer. São as equipes que fazem as empresas fluírem. E não uma única pessoa. Então, trabalhem em equipe e sempre quando vocês forem fazer algo, não tentem só fazer sozinho, ou não tentem achar que a sua ideia é uma ideia milionária ou que não deve ser compartilhada. E sim, compartilhe sua ideia e sim, busca pessoas que queiram seguir o mesmo objetivo que você. E o que eu queria falar com vocês sobre parceria, sobre equipe, era isso. E se vocês saírem daqui com esse desejo, com esse entendimento que na vida nada fazemos sozinhos, e sim precisamos de um time, de uma equipe, para criar seja uma empresa, ou seja, qualquer coisa que você for fazer, então o meu dever está cumprido. E obrigado a todos.